Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC e Você é uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos, sempre aí nas suas noites de terças-feiras com assunto de relevância, com assunto de impacto. Eu costumo sempre fazer a abertura falando essas palavras, porque aqui nós tratamos do universo potencializador do coaching, né? O universo da PNL, da saúde mental, da realização. Aquele lugar que você almeja chegar e que às vezes a gente tem tanta dificuldade, né? Tanta insegurança de deixar outros projetos, aquilo que nós estamos fazendo, às vezes nosso próprio trabalho que não está nos satisfazendo e mudarmos o rumo de nossas vidas, né? Sairmos do local onde estamos e caminharmos para um local aonde nós queremos chegar, né? E olha, isso é autoconhecimento puro, né? Eu estou sublinhando essas palavras, né, que eu costumo sempre falar aqui, porque o coach é bem isso, né? O coach é mostrar o universo interior que nós temos dentro de nós, sobretudo a luz interna que nos guia, né? A gente pensa muito que, às vezes, o nosso problema é aquele, os nossos problemas estão relacionados a fulano, beltrano e ciclano, nada é com nós mesmos, sempre foi. E o mais importante de tudo isso é que nós nascemos pronto, a fórmula está em nós mesmos, veio conosco, né? Então, esse é o universo que aqui no WTC, você que já faz parte da família WTC, que nós queremos levar para você, para o seu dia a dia, né? Esse autoconhecimento, essa jornada interior tão necessária e que, infelizmente, boa parte da humanidade passa a vida sem se conhecer, né? Sem fazer essa jornada, né? E hoje eu estou trazendo aqui comigo uma pessoa que já esteve aqui, ela é uma querida nossa aqui, que é a Gisele, que é uma coach. Quando ela veio aqui a primeira vez, ela falou do coach de mulher, que ela era especialista, e ela me dizia agora que antes de entrar aqui para nós gravarmos o programa, que isso tem mudado muito, porque ela tem visto o universo masculino também, que tem procurado muito, e como as coisas são parecidas. Olá, Gisele, tudo bem? Muito bem-vinda, hein? Tudo bem, um prazer estar aqui novamente. O prazer é todo nosso, né? Gisele, você viu aqui a abertura que eu estou fazendo? Sim. E que eu estou falando aqui dessas questões todas, da onde a gente quer chegar, todos nós, todo ser humano, a gente quer sempre chegar a um lugar almejado, né? Às vezes por uma questão até de imposição familiar, às vezes por uma questão de você ter optado por um caminho que não era muito o que lhe satisfazia lá no início, chega ali aos seus 30, 35 anos, a Gisele me falava muito isso, porque ela está muito ligada ao coach de carreira, você quer mudar. Você quer ter um outro norte na sua vida. E isso acontece tanto no universo masculino como no feminino, não, Gisele? Exatamente. Eu tenho pesquisado muito sobre as pessoas que estão nessa faixa etária. Por quê? Porque nessa faixa etária a gente começa a procurar, na verdade, o nosso legado. Mas nem todo mundo sabe que é isso que ela está procurando. Ela começa a procurar uma satisfação de vida. Alguns já até concluíram alguma carreira, já estão até bem-sucedidos. Porém, falta alguma coisa ali, falta algo mais. O que é que eu quero deixar para o mundo? O que é que eu estou fazendo aqui? Será que o meu trabalho, aquilo que eu faço todos os dias, é o que realmente está me levando para onde eu quero? Então, começam a vir esses questionamentos. E aí, neste momento, as pessoas decidem, ou elas querem empreender, porque elas querem ter alguma coisa para chamar de seu, ou elas querem mudar de carreira, porque aquela carreira que ela já ganhou dinheiro, mas talvez não era aquilo que ela queria, ou não ganhou dinheiro ainda. Enfim, cada pessoa é baseado na história de vida dela. E aí ela começa essa busca de algo novo. E nessa busca de algo novo é a hora que as pessoas acabam me procurando. Porque elas falam assim, tá, mas assim, eu não sei o que eu quero, eu só sei que eu não estou bem. E eu estava lendo esses dias, e eu achei super interessante que alguns filósofos, eles orientam a nossa vida a partir de setênios. A cada 7 anos, eles falam que a gente muda um ciclo da nossa vida. Algo muda dentro da gente. E essa mudança, a cada 7 anos, entre os 30, 40 anos, é essa mudança, é a mudança do algo mais. E é por esse motivo. Então, é como se quase todo mundo nessa faixa etária estivesse vivendo essa mesma história. Assim como as pessoas mais velhas, a partir dos 60, ou elas são pessoas extremamente gratas pela vida que tem, ou elas são pessoas extremamente frustradas com a vida que tem.
São essas situações. Então, voltando nessa faixa etária a partir dos 35, é exatamente por isso que essas pessoas vivem essas angústias. Porque elas estão à procura do legado, do propósito. Qual é o meu propósito de vida? E isso está ligado a esse querer algo mais, querer deixar algo para a vida, né? O que é que eu vou deixar nessa vida? Será que o meu trabalho impacta no mundo ou só na minha vida, no meu cotidiano? Essa é uma grande pergunta, né? E essa é uma pergunta que todos nos fazemos de fato, né? Você sabe que eu estou num processo aí que eu nunca paro de estudar, né? Então eu estou num mestrado de comunicação, eu estava assim também, assim, a PNL costuma dizer o seguinte: a pessoa tem uma opção só, ela não tem opção nenhuma, ela está robotizada, né? Só tem uma opção, Exato. vai fazer aquilo, né? A pessoa tem duas opções, ela tem um problema seríssimo porque ela tem um dilema. Dilemas são sempre muito complicados, né? Sim. Você é muito completo a partir do momento que você tem 3 ou mais opções dentre o que fazer, né? Dito isso, o que ocorre? Eu estava aí para fazer, eu queria continuar os estudos, falei, bom, como eu já tenho essa sequência, eu vim da formação da comunicação, do jornalismo, né? Fiz alguma pós-graduação aí na área da educação, depois segui pelo caminho do coach, fiz ali uma formação também universitária na área de coach, formação de liderança, etc. Então, que foi fenomenal, acho que para todos nós, sempre, né, quando a gente conhece esse universo do coach, esse universo interior nosso, porque eu acho que é exatamente isso, as coisas, nós quebramos crenças limitantes e as coisas começam a ter um brilho diferente, a nossa vida começa a resplandecer mais. Mas eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma comunicação, um mestrado, entrei no mestrado da comunicação. Eu ia fazer o coach, falei, vamos fazer uma comunicação, até porque ainda é muito limitado a área de mestrado, doutorado, tal. Você encontra muito na área na área mais da neurociência, mas na área do coaching ainda é meio limitado. Eu vou fazer comunicação porque é impressionante. Comecei a fazer e você começa a retornar à sua época de faculdade, à sua época, enfim. Os estudo é sempre muito bom e o universo universitário é magnífico, né? É Exato. Conhecimento, né? Expande a sua mente, né? De uma forma geral. Eu falei tudo isso para chegar no que você falou. Tá. Porque há uma ciclicidade, né? Aí a gente começa a fazer um estudo mais aprofundado, o que é a comunicação na atualidade, né? Como a comunicação é vista, né? Dentro do jornalismo, nós estamos passando por uma crise muito grande, desde do surgimento aí das redes sociais, na qual todo mundo se tornou um pouco jornalista, a mídia está sendo muito alvo, e os integrantes, os jornalistas, muito alvo de ataques, disso ou daquilo. Você fala a verdade, as pessoas que se sentem afetadas, diz que você está inventando uma mentira, é fake news, enfim. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado na área da comunicação. O que é a comunicação, né? Porque coach, PNL, é comunicação pura, é comunicação com o mundo exterior, é comunicação com o mundo interior, que é o muito mais importante, né? Exatamente. Agora, se você vê, aí você começa a estudar, há uma ciclicidade dentro do pensamento da humanidade, né? Que determinou os pressupostos teóricos que norteiam essas ciências, a comunicação, né? A pós-modernidade, sem falar de outros mais aí para trás, a pós-modernidade ela trouxe para a comunicação, eu acho que ela trouxe para todo o universo humano essa questão pós-modernidade. Vamos falar aí, estamos falando um pouco aí no universo universitário novamente, mas vamos falar aí desde da queda do Muro de Berlim, quando acabou aqui o mundo polarizado entre comunismo e capitalismo, enfim. Uhum. Você teve um novo pensamento, e esse pensamento ele remete muito a essas ciências cognitivas. Então você passou a ter a ciência cognitiva, ou seja, o olhar para o ser humano, para quem eu sou, passou a ter mais espaço. A partir daí você tem muito essa procura. Porque você tinha lá, filho de fulano, que era engenheiro, que era médico, na décadas passadas, século passado, necessariamente ele tinha que seguir aquela carreira, e mesmo que lá na frente ele se deparasse com um dilema, uhum. Não é o que eu queria, eu fiz isso, mas não queria isso, era difícil para ele sair, quebrar esse ciclo e ir para uma outra, morria frustrado, tinha problemas imensos dentro de casa, porque a frustração era muito grande, enfim, morria infeliz. Exatamente. Fenômeno que trouxe aí, que provocou essa pós-modernidade, todo esse fenômeno que provocou essa ascendência da cognição humana, do olhar para o próprio ser humano, trouxe consigo
essa coisa benéfica que é de você poder quebrar esse paradigma. Eu não estou satisfeito aqui, eu vou para um outro lugar. E há acolhida para todos, né? A própria sociedade se molda nesse sentido, não? Sim, mas ainda temos muitas crenças que nos norteiam e assim, porque como para mim, para você que está nesse mundo do desenvolvimento pessoal, a gente tem um olhar de que assim, não, hoje em dia a pessoa não quer mais, ela muda e etc. Mas existem muitas pessoas que são presas às raízes e elas são presas aos medos e elas são presas ao que todo mundo vai achar dela, enfim, ela tem uma série de crenças, e crenças, quando a gente fala, não tem nada a ver com religião, eu sempre falo isso, porque até o nosso vocabulário ainda é novo para algumas pessoas, são as crenças limitantes, aquilo que você acredita, não, mas como é que eu vou deixar um trabalho que me paga bem só porque eu não estou feliz? Quer dizer, ser feliz não é tão importante assim, importante é ter dinheiro para pagar minhas contas. Não, até porque ser feliz na concepção é exatamente ter isso, ter dinheiro para pagar a conta, ter o carro parado na porta com gasolina, etc. Tal, exatamente. Né? Então, assim, o que mais eu posso querer se eu tenho dinheiro, se eu estou numa carreira? Então, você começa a sucumbir uma série de sentimentos e você não tem coragem de olhar para dentro de você, porque olhar para dentro exigem atitudes, e ter atitudes não é para qualquer um, não é todo mundo que aceita ter atitudes de mudança, porque toda mudança gera o desconforto. E é esse desconforto que muitas pessoas falam, não, por que eu vou passar por isso? Eu vou ficar aqui. Outras vivem com desconforto. Eu tenho às vezes algumas pessoas falam assim para mim, nossa, como é que você tem coragem de fazer tal coisa? E eu às vezes falo para a pessoa, como é que você tem coragem de viver a vida que você vive? Como é que você tem coragem de não fazer? De não fazer, porque assim, eu, independente de crenças, eu parto do seguinte princípio, eu tenho essa vida aqui, consciente ou inconsciente, eu tenho essa vida aqui. Eu vou viver ela frustrada porque eu tô com medo, e se tudo der errado, o que de pior pode acontecer? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Se tudo der errado, aí eu estou mudando a minha carreira. E se tudo der errado, o que de pior pode acontecer? Começar de novo? Isso é o pior de tudo? Eu prefiro fazer. Mas isso é algo que eu desenvolvi. Não são todas as pessoas que têm essa coragem. As pessoas ficam presas àquilo que faz muito mal. E aí tem um ditado, uma parábola assim, que fala assim, que o sábio passou por um lugar e tinha um cachorro lá que ficava uivando a noite inteira. E um discípulo falou assim para o sábio, meu Deus, o que está acontecendo com esse cachorro? Ouvi falar que ele está sentado num prego, por que ele simplesmente não levanta e sai daquele prego? Aí o sábio olhou para ele e falou, simplesmente porque não dói tanto. Ou seja, ele está acostumado com essa dor. Ele vai uivar, mas ele não vai sair, porque não está doendo tanto assim. O dia que doer tanto, ele levanta e sai, porque só depende dele. Você sabe que o importante em tudo isso é exatamente a realização, né? Porque eu acho que a realização ela se dá em vários níveis, né? E você trazer a realização para você, você está realizando também o seu entorno, né? Mas aí nós temos a questão aí que chega a nós também, que é como eu diria esses dias, eu estava conversando, nós temos os níveis, né? Sim. A realização mental, essa realização pessoal, aquilo que vem na nossa carga genética, as crenças limitantes que nos são passadas. Exatamente. Né? E aí você quer mudar de situação, você quer mudar de vida, né? A insegurança é muito grande? A insegurança existe, mas assim, eu sempre digo para as pessoas que corajoso não é aquele que não tem medo. Esquece essa história de não ter medo. O medo faz parte do ser humano. O medo é até bom. O medo ele serve para que você não atravesse uma rua correndo, né? Para que você saiba que você precisa ter algo que te proteja. Só que o medo não pode te paralisar. Então você precisa aprender a agir com medo mesmo. Estou com medo, mas eu preciso agir, então eu vou fazer, ainda que eu esteja com medo. Aí você cria um mindset diferente. Porque conforme você começa a agir mesmo com medo, e você não vai sempre errar. Em alguns momentos você vai acertar, em outros você vai errar. E o erro pode fazer parte do seu aprendizado. Não de um fracasso, como as pessoas falam, mas eu tenho medo de fracassar. Fracassar depende do seu ponto de vista. Olha, eu vou te dizer que erros e fracassos é o que mais nos ensina. Então, vamos continuar conversando aqui com a Gisele, mas voltamos daqui a pouquinho, vamos esperar um pouquinho, tá bom?
Aí voltamos, WTC e você, hoje aqui conversando com a nossa amiga Gisele. Lembrando sempre que o WTC e você tem representação no domingo às 10 horas da manhã. Mandar aqui um abraço para o nosso presidente Fernando Mauro Treza e para o Fabinho. Fabinho que a TV Guarulhos está inaugurando uma nova TV aqui na cidade de Suzano. Nós estaremos lá também em Suzano e região com o WTC e você. Em breve, um abraço ao povo aí de Suzano. E, enfim, a todos vocês de Guarulhos, vocês que já são da família WTC. Continuar conversando com a Gisele, que eu quero perguntar uma coisa para ela. Gisele, as mudanças na sua vida, as mudanças que aconteceram, e eu acho que mudanças estão acontecendo o tempo todo, né? As mudanças na sua vida, como que for, você... Antes de você conhecer o coach, devia ser uma coisa. Depois que você passou, mudou. Você hoje tem uma visão mais aberta? Você diria isso? Sim, sim. Bom, todos os dias a gente muda. E hoje, quando uma pessoa fala assim, mas você mudou, eu não me sinto nem um pouco ofendida. Muitas pessoas se sentem ofendidas quando alguém diz que ela mudou. Como eu tenho uma preocupação de mudar todos os dias para a minha melhor versão, mas a melhor versão de mim mesma, a minha melhor versão, não a melhor versão do que o outro acha que eu tenho que ser, que é diferente. Porque se você viver na expectativa de querer agradar o outro, você não está sendo você mesma. Então, sim, eu mudei, eu mudo todos os dias, mas obviamente que depois que você conhece o coach, acho que no primeiro momento você fica até um pouco... eu acho que existe um prazo de maturação de tudo que você aprende, de tudo que você reconstrói na tua mente. E aí você... Então, acho que são algumas situações que a gente vive na vida, né? Logo que você participa de um processo de coach, por exemplo, você se sente normalmente muito empoderada para fazer algumas coisas, mas depois começa a vir também a maturidade com isso, de algumas coisas precisam ser mudadas, algumas coisas precisam ser aprendidas, e tem coisas que não acontecem do dia para a noite. Eu sempre falo para os meus clientes, é normal quando você inicia um processo, começarem a acontecer mudanças à sua volta, é incrível isso. Eu falo que existe até uma situação, não sei se eu poderia dizer energética, né? Algumas pessoas até acreditam. Mas é aquela questão do movimento que gera movimento. Não, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu vejo que a comunicação, ela está acontecendo o tempo todo, independentemente da linguagem. Exato. E vou até mais, independentemente da própria linguagem corporal, da linguagem facial, né? Das expressões faciais que transmitem muito, né? Exato. A comunicação está acontecendo no meio. Nós estamos interagindo o tempo inteiro. Eu acredito piamente nisso, e as energias estão realmente... Nós somos energia, né? Exatamente. Então é muito comum, às vezes eu começo a atender uma pessoa que está há 10 anos fazendo a mesma coisa, e na segunda, terceira sessão a pessoa fala assim, nossa, Gisele, fui chamada para fazer tal coisa. Tudo diferente. Então, eu percebo que há um movimento na vida da pessoa, mas obviamente porque ela está fazendo um movimento interno também. Então, as coisas começam a acontecer. Então, a mudança não é algo que deveria nos assustar tanto quanto nos assusta, mas... assusta, dá medo e podemos fazer tudo com medo mesmo. Por isso que é muito interessante um acompanhamento. Eu, por exemplo, em cada fase da minha vida, eu sempre tenho um coach me orientando, apesar de ser coach. Porque eu sei que quando você tem um acompanhamento, você tem alguém a dar satisfações, é mais ou menos assim. E aí, quando você tem alguém te acompanhando e te dando uma orientação e te como que eu vou dizer, é quase um apoio, né? Um apoio dirigido, então você acaba se sentindo mais confiante e você procrastina muito menos, né? Porque procrastinar é do ser humano, a gente procrastina, ainda mais quando é algo novo. Então, quando você tem alguém te acompanhando, a probabilidade de você procrastinar é muito menor. Então, eu tomo esse cuidado comigo mesmo, eu brinco assim, eu falo assim, eu preciso, como é que eu falo? Sabotar o meu sabotador. Tá certo, os sabotadores são complicados. Os sabotadores, eles existem, fato, então eu vou sabotar eles. Como é que eu faço isso? Aí eu vou, para cada situação eu tenho uma técnica. Mas você sabe que a procrastinação, eu acho que ela tem duas faces, né? De fato, ela em excesso, ela compromete muito, mas uma
procrastinadinha de vez em quando, ela até que é benéfica, porque você tem tempo de tomar ali uma certa decisão, às vezes quando alguma coisa é meio mais complexa. Amadurecer. As opções são muitas, e ter muitas opções é excelente, mas optar dentre muitas opções é uma questão de você ter esse amadurecimento que você está falando. Exatamente, exatamente. E principalmente, eu, por exemplo, no coach a gente trabalha muito sobre os perfis. O meu perfil, por exemplo, é águia. Então, a águia, ela tá sempre lá na frente. Então, ter o conhecimento de que isso faz parte da minha característica, eu sempre tento aumentar o meu planejador, porque planejar, para mim, é algo difícil. Então, eu aumento o meu planejador. Então, o procrastinar em algumas situações é aumentar esse meu planejador para que eu faça as mudanças com mais consciência. Você ter ali uma situação de resiliência, mas fala um pouco para nós dos perfis aí que você estava falando. Fala que o pessoal tem certeza que vai gostar de saber. Então, existe um teste no coach que define alguns perfis. Um dos perfis é o águia, que eu sou muito águia. A águia é aquele perfil que gosta muito de mudança. O águia, ele não... por exemplo, se você colocar um águia num departamento num almoxerifado, você vai matar um águia. Porque o águia, ele precisa de inovação, ele precisa criar, ele precisa de liberdade, ele é totalmente comunicação, ele precisa se comunicar. Então, ele, de repente, se você tem um funcionário que tem um perfil águia, ele talvez, se você não estiver trabalhando ele na área certa, ele vai ser um péssimo profissional para você. E se você colocar ele na área correta, ele vai ser um excelente profissional. Aí nós temos o perfil do tubarão, que é aquela pessoa totalmente focado em resultados, metas, mas ele tem algum problema até às vezes na comunicação, no trabalhar em grupo. Ele tem essa dificuldade, mas não porque ele é um profissional ruim, mas porque ele é aquela pessoa que ele passa por cima de alguém se você der uma meta. Então, talvez essa pessoa numa área bem direcionada dentro da tua empresa, ele vai fazer sua empresa decolar. Só que se você também colocar ele numa área que ele precisa ser, por exemplo, na área do relacionamento, por exemplo, talvez ele vai te prejudicar aí na tua empresa. E aí nós temos mais dois perfis, o águia e o lobo. O gato e o lobo. O gato já é aquele perfil mais que gosta de fazer tudo em turminha, em equipe, né? Ele gosta de fazer mais em equipe. Então, é interessante conhecer os perfis para que você possa colocar cada pessoa... Você está falando do lobo, né? Da equipe, né? O gato também. O gato também, ele é bem... Isso. Ele gosta da equipe, ele é um perfil mais carinhoso que gosta de fazer em turma. O lobo também tem. Todos eles têm um pouco de cada. O lobo, ele é aquele que é detalhista também, mas ele também, para colocar meta, é com ele mesmo. Então, cada perfil tem a sua peculiaridade, o seu ponto forte, o seu ponto fraco. Então, é interessante conhecer esses perfis. Você sabe que isso é muito interessante, que dentro do processo aí da PNL, você tem os níveis representacionais, né? Exato. O visual, o auditivo e o sinestésico, né? Basicamente os três, né? E eles definem também um modelo de personalidade na forma de comportamento de cada um. A pessoa que é mais sinestésica, ela se comporta de determinada maneira, a pessoa que é mais visual se comporta de uma outra forma, e o auditivo também. E vou contar uma coisa para vocês e para vocês também. Eu tinha, algum tempo atrás, em umas outras atividades profissionais, eu tinha um problema muito grande com um profissional que trabalhava comigo, né? Um profissional que já estava mais tempo lá na empresa e tudo mais, eu tinha um problema danado de relacionamento com ele, né? Depois de um certo tempo com o coach, eu falei, pera um pouquinho, eu acho que eu preciso entrar no mundo dele, eu preciso saber, como diria Francisco de Assis, melhor compreender que ser compreendido, entendeu? Eu preciso entrar no mundo dele. Então eu vou dar uma pesquisada nele, vamos ver qual é o sistema representacional que é mais predominante, porque todos nós passamos sempre pelos três, mas tem um que é mais sempre predominante, né? E você sabe que eu vi que ele era uma pessoa muito auditiva, né? Aí eu vi as características do auditivo, né? E eu sou uma pessoa mais ligada ao visual, ao sinestésico, né? E tenho o hábito de falar um pouco alto, tudo mais. Isso, sem você saber, você automaticamente já sensibiliza, né, a pessoa que é auditiva, né? E eu comecei a fazer um raporte com ele diferente. Todas as vezes que eu estava com ele, eu entrava no mundo dele utilizando as técnicas da PNL nesse sentido, né? Eu sei que ele é auditivo, então eu vou trabalhar com ele de uma maneira diferente e vou entrar
no mundo dele, fazer um raporte com ele. Olha, meu relacionamento com o cidadão mudou da água para o vinho. Perfeito. E outra coisa, é impressionante, porque a gente fala aqui no programa, as pessoas que nos ouvem aí, às vezes não dá muito crédito, mas processo de coaches que eu apliquei, o que você falou, você começa a ver, e às vezes surpreende a nós mesmos, porque a pessoa muda. A pessoa muda na sua frente, ela sai de um estágio e vai para o outro, não? Eu me surpreendo, eu fico feliz, mas confesso que eu me surpreendo a cada resultado, até brinco com meus clientes que eu deveria cobrar por resultado. É verdade, né? Porque realmente há mudança. Mas isso que você falou é algo muito importante. O conhecimento, por isso que fala que o conhecimento te dá poder. Porque quando você conhece o outro, você consegue trabalhar a seu favor, e isso numa liderança, numa equipe, faz total diferença. Agora, com um detalhe, conhecer o outro, como a Gisele está falando, é importantíssimo. Mas parte do princípio que se conhecer você mesmo. Porque se você se conhecer mesmo, você sabe os seus pontos fracos, seus pontos fortes. Exato. Você pode trabalhar eles, a partir daí você pode ver o outro que está com você. Exatamente. Né? E também trabalhar com consciência, a respeito do conhecimento que você tem para com o outro e com você mesmo. Você sabe, Gisele, que os magos aí que deram início à PNL, da onde veio o estudo, que originou a programação neurolinguística, você tem aí a Virginia Satir, né, o Milton Erickson e outros mais, né? E eles eram pessoas que eles nada mais faziam que isso. Eles descobriram isso, eles entravam no mundo da outra pessoa e mudavam daqui para ali. A pessoa mudava porque eles conseguiam provocar essa mudança ao ver as pessoas chegarem a si mesmo, né? Estarem dentro ali do mundo delas. É mágico, né? É mágico. É científico, não é tão científico, mas é mágico também. Mas né? é mágico também, né? É mágico também. Sensacional. Porque a gente vê, você vê o resultado, você vê a mudança, e você vê, é como se a vida da pessoa começasse a se apresentar de uma forma diferente para ela, mas simplesmente porque ela mudou, porque gerou uma mudança dentro dela. Então, talvez também o olhar dela diante da vida muda, e a vida muda para com ela. Não tenha dúvida, ela quebra as crenças limitantes e vai que vai. Eu ia trazer aqui, infelizmente não tive tempo, porque a Gisele está com uma série de vídeos que ela está se dedicando muito à área da palestra hoje, além dos atendimentos de coach, área de palestras, e enfim, eu ia trazer, ela está com um canal no YouTube, eu ia trazer um dos vídeos dela, que é muito legal os vídeos dela, mas eu queria que ela deixasse o recado aqui, quem quiser ver os vídeos dela, quem quiser manter contato com ela, fala aí pro nosso pessoal, Gisele. Minhas redes sociais, eu uso o Instagram, que eu alimento bastante, que chama Programa Mulher Exclusiva, justamente por conta desse trabalho que eu fazia mais com mulheres, mas provavelmente eu vou mudar, mas hoje é Programa Mulher Exclusiva, e o meu canal do YouTube também, Programa Mulher Exclusiva. Lá eu sempre coloco vídeo toda segunda-feira, e eu tô trazendo bastante vídeo nesse sentido, do empreendedorismo, da mudança de carreira, o que é que acontece nessa faixa etária aí, a partir dos 35 anos, com homens e mulheres que querem descobrir o seu legado, e isso está totalmente relacionado à nossa área profissional. E se o pessoal quiser entrar em contato com você, Gisele? Eu vou deixar o número do meu telefone. Lógico, fica à vontade. Que é um telefone profissional também, a minha equipe atende. É DDD 11, telefone é 99690-9092. Aí, pessoal, o telefone da Gisele. Gisele está na área também do coach de carreira, do life coach, e tenho certeza empreendedorismo que... Empreendedorismo também. Tenho certeza que ela tem muito a colaborar com você, com sua empresa, enfim. Está agradecer imensamente a Gisele ter vindo aqui ao nosso programa. A casa está aberta, ela já falou, vai voltar mais vezes. Ela falou no intervalo, mas vai voltar. Mais vezes vai estar conosco aqui, hein, Gisele? Com certeza. Gratidão por participar desse programa, e com certeza estarei aqui com muitas novidades para vocês. Gisele, agradecimentos a vocês também que estiveram conosco nessa meia hora. Lembrando sempre que o nosso programa vai ao ar todas as terças, às 21h30, às 9h30. Com representação no domingo, aí às 9h30, né? Terça, 21h30, domingo às 9h30. Obrigado por você, pela sua audiência. Uma excelente semana. Fiquem na paz. Até a próxima.